Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Tech Finance. A gente espera poder ajudar contando como que é o dia a dia de consultor para consultor, ou se você ainda não é consultor, pensa se tornar, quer saber como que é essa dinâmica, a gente está aqui para isso. Sexta-feira, 5h30 da tarde, encerrei meu expediente e vou bater esse papo aqui com você. Vamos lá! Eu gravo esse vídeo numa sexta-feira, 5h30 da tarde, encerrei meu expediente, tem uns 30, 40 minutinhos, fiz uma pausa, cheguei aqui agora para gravar esse vídeo para vocês. E a ideia mesmo é passar de forma bem detalhada todas as diferenças que eu vejo, por exemplo, da época que eu trabalhei em banco, da época que eu era corretor de seguro, exclusivamente corretor de seguro, como que mudou. Para quem está em banco, sabe que a pressão, o desgaste, né, até a questão mental e psicológica, ela é muito pesada. Eu sei exatamente o que é isso. Eu fiquei mais de 10 anos em banco, passando por várias cadeiras, chegando a sentar em cadeira de gerente geral, gerenciando equipe. Eu sei o que é meta, o que é pressão, o que é ter que vender o último produto lá no último dia do mês. Eu entendo isso. E esse talvez seja um dos principais pontos, junto com a questão financeira, que eu entendo hoje, que me faz ser muito realizado na atividade que eu exerço. Porque o que acontece? Gente, a gente sabe, no banco, você tá lá, aquela pressão, meta. Teve uma época na minha vida que na minha barba que abriu um buraco, que eu fui no médico e não tinha explicação, era alopécia. E por que aconteceu isso? Estresse. Esse ponto, como consultor financeiro, eu afirmo para vocês. Graças a Deus, eu nunca tive. O que é ser um consultor independente e por que eu não sinto tanto essa pressão? Vamos começar definindo o que é ser um consultor independente. Quando a gente fala se tornar um consultor independente, ser consultor independente, significa que você não está vinculado às instituições do mercado financeiro. Você não tem uma bandeira, você não é funcionário de uma instituição e vai atender o seu cliente representando essa instituição. Entendeu a diferença? E detalhe, esse é um ponto importante que você vai utilizar para atrair cliente. Porque é muito verdadeiro e a gente tem um bordão que a gente gosta bastante aqui, que é o quê? A verdade vende. É muito verdadeiro que a pessoa que veste a camisa, ela vai querer vender o que aquela camisa, o que aquele time, o que aquela instituição dela tem para oferecer. E ela não vai virar para o cliente e falar assim, olha cliente, aproveita essa situação que você está precisando, eu não sei se eu vou ser o melhor para te atender. Vai ali do outro lado da rua, entra lá naquela instituição que ela vai te atender melhor. Alguém vai fazer isso? Não vai. A gente que não tem essa bandeira, que não tem esse peso, a gente se posiciona não frente a frente ao cliente, mas lado a lado. Então aqui começa a principal diferença de atendimento do nosso serviço, da nossa entrega, para qualquer outro profissional que é pago, seja por comissão, seja por salário, mas que é remunerado pela instituição. A gente é remunerado pelo cliente. Eu falo isso muito com os meus clientes. Eu falo, hoje eu trabalho para você. Eu não trabalho para nenhuma empresa. A minha empresa é como se fosse um CFO seu, da sua vida. Eu vou cuidar da sua vida financeira. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos desenvolver aqui como que funciona o meu dia a dia, né? Como que eu faço, como que é a minha rotina, a minha vida hoje como consultor independente. A questão de trabalhar de forma independente, ela tem um risco muito grande. E esse talvez seja um grande problema das pessoas que estão nessa fase não conseguir performar bem melhor do que elas poderiam. Que é o quê? A gente é autônomo. Normalmente, quem vem do mercado financeiro, né, igual eu comentei que eu trabalhei mais de 10 anos em banco, depois como corretor de seguro, mesmo na parte de corretor de seguros, né, que já é
de certa forma, um pouco mais autônomo, eu tinha rituais, vamos falar assim, para serem cumpridos, que me davam uma certa disciplina. A partir do momento que a gente opta por seguir a caminhada de consultor independente, é você por você mesmo. Então, não caia na bobeira, eu acho que a expressão mais correta é essa, de achar que se você não trabalhar e porque você não tem um chefe agora, você não tem ninguém te cobrando, você não tem que fazer as coisas. Então, é para colocar a mão na massa mesmo, é para trabalhar, é para ligar para cliente, mandar o WhatsApp, tá sempre fazendo contato, só que de uma forma mais inteligente. Como assim de uma forma mais inteligente? Se a gente trabalha para nós mesmos, se a gente seguir métodos que já são validados, já foram testados, isso vai acelerar o processo. Só que a mão na massa tem que existir. Então eu preciso saber que em determinado dia da minha semana eu preciso ligar para clientes para marcar a primeira reunião para apresentar o meu trabalho, para fazer uma consultoria express. Se você não sabe ainda o que é uma consultoria express, isso é uma ferramenta que a gente usa dentro da Tech Finance para vender o nosso serviço e ao mesmo tempo já ajudar aquela pessoa ali. Ela já sai com algumas respostas dessa consultoria. Então a gente precisa entender que não é porque não existe uma pressão externa, vamos falar assim, de um chefe, de um superior, de uma instituição, que a gente pode acomodar. Eu falo que hoje eu trabalho muito mais do que nas instituições que eu passei. Só que de uma forma muito mais inteligente. Como a gente trabalha para nós mesmos, eu consigo fazer o meu horário, eu consigo gerenciar a minha agenda para cumprir os compromissos que eu preciso ter, tanto com as minhas atividades, quanto o meu lado pessoal. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu levo eles na escola 2 vezes por semana, busco. Então, ou seja, consigo estar com eles, por exemplo, no jiu-jitsu que eles fazem. Só que eu adapto o meu horário para conseguir encaixar isso tudo. Grande vantagem que o consultor independente tem, normalmente, isso aí vai depender, né? Cada caso é um caso, mas normalmente a gente consegue trabalhar de qualquer lugar. Cuidado com isso para você não cair naquela questão de agora eu sou nômade digital, vou viver viajando. Não é isso que eu quero dizer. Até porque é importante você estar com o cliente, visitar cliente. Eu tomo café com o cliente direto. Às vezes nem é para falar de negócio. Vamos tomar um café hoje à tarde? Vamos. Senta, bate papo. Como eu sei da vida dele toda, né? E acaba que a gente cria um relacionamento, é um bate-papo mesmo. Não é uma reunião de negócio. E aí nessas adaptações, a gente consegue levar uma vida, e quando eu digo vida aqui, é o todo e não só a vida profissional, de uma forma muito mais leve. Se eu puder traduzir o que eu sinto hoje, principalmente em relação à época que eu trabalhava nas instituições, hoje eu sou muito mais leve. Eu tenho as minhas metas, eu tenho os meus objetivos, e é tão engraçado isso, porque quando você trabalha de forma mais leve, parece que tudo flui mais natural. Eu não preciso ficar desesperado no final de mês para empurrar produto porque o mês está acabando e eu não bati minha meta. Vocês estão entendendo? E no modelo que a gente tem hoje dentro da Tech Finance, a gente consegue ter perenidade no negócio. A linha de receita, ela é crescente, ela é ascendente. Ela não é uma linha de receita que é pontual. Existem linhas de receitas que são crescentes. Quando você une isso com essa leveza no trabalho, a gente consegue ser muito bem remunerado. Então, só para vocês terem uma ideia, falando um pouco mais do dia a dia, eu consigo casar muito bem toda a parte pessoal e profissional. Muitos clientes hoje, ou melhor, eu vou até citar a maioria, eles preferem reunião online. É muito comum eu estar aqui no computador atendendo o meu cliente. É melhor para ele, para mim é melhor.
a gente não tem tempo de deslocamento, claro, normalmente a primeira reunião, onde eu vou conhecer o cliente, conhecer a família dele, entender os objetivos, isso daí a gente faz presencial. Se não for a primeira, a segunda, eu não tenho uma regra específica para isso. Mas, pelo menos uma vez, duas, eu quero conhecer presencialmente. Se a pessoa for da minha cidade, obviamente. Mas como eu tenho cliente no Brasil inteiro, eu tenho várias famílias que eu atendo que eu não conheço pessoalmente. E aqui é uma grande vantagem, porque a gente consegue atender pessoas no Brasil inteiro. Qual atividade consegue fazer isso? Tem atividade que não tem jeito, tem que ser presencial. Se você quer cortar o cabelo, fazer a barba, ir no salão de beleza, tem que ser presencial. O cara aqui de Minas, aqui de BH, não vai conseguir atender um cliente lá de Recife. Vocês estão entendendo? É muita, muita vantagem embutida. E aí, para vocês terem ideia, tem uma situação, eu estou falando dessa questão pessoal, tem uma situação que eu gosto muito. Tem um amigo meu, até da época de banco, ele trabalhou no banco junto comigo, a gente se conheceu no banco, grande amigo, irmão meu hoje praticamente. E ele fica brincando comigo, ele fala, cara, você treina em horário de herdeiro, eu gosto de fazer crossfit, e aí eu treino de 11 a meio-dia, eu sei, é horário de herdeiro. Ele não vê, ele não comenta 9h30, 10h30 da noite, quando eu atendo o cliente. Porque se a gente vai falar da vida financeira de uma família, que horas que a gente vai falar disso? Se o marido trabalha o dia inteiro, a esposa também trabalha, aí chega em casa, tem filho, tem que dar comida, fazer para casa, colocar filho para dormir. Diversos casais aqui, clientes meus, a gente marca 10 horas da noite para bater um papo, 9 horas. É muito comum. Lembra aquela questão da agenda? O meu dia, ele é muito adaptado à minha necessidade. Claro, e com o cliente fica mais fácil da gente alinhar isso. Mas eu me dou ao luxo de conseguir treinar todos os dias de 11 a meio-dia. Por quê? Porque de manhã cedinho, para mim é ruim, eu tô com meus meninos em casa, é complicado, questão de logística mesmo, por conta deles. 11 horas, já tem a moça que fica com eles. Não é de noite, porque aí de noite eu preciso desse horário para conversar com os clientes. Vocês estão entendendo? Você passa a ser dono de fato da sua agenda. E aqui, claro, a gente está falando de uma parte boa, né? Mas, por exemplo, essa semana, por incrível que pareça, como eu disse, eu estou gravando esse vídeo aqui sexta-feira, 5 e quase 6 horas da tarde já. Eu marquei um cliente para domingo. Por quê? Um médico e uma nutricionista lá de São Paulo, extremamente atarefados, com uma clínica gigantesca, alto giro de paciente, eles não têm tempo durante a semana. E aí eles me demandam, eu falo, Guto, pode ser no domingo? Por que eu vou falar não se eu posso, se eu tenho disponibilidade? Então, com relação a essa questão da rotina, o dia a dia, como é, eu só tenho elogio, mas não se enganem achando que ser consultor independente é trabalhar pouco. Pelo contrário. Se você trabalhar pouco, você não vai ganhar dinheiro. Aí é melhor ficar no banco. Batendo ponto lá, né, de 8 às 18, ou melhor, de 9 às 18, com ticket. Mas se você tem interesse em ganhar dinheiro, em remunerar isso que as pessoas já te veem como referência, né, já buscam informação, ser consultor financeiro é uma profissão que eu sou suspeito para falar, porque hoje eu me considero, eu não vou falar que eu sou realizado, porque eu ainda tenho alguns sonhos que eu quero alcançar, mas em relação a alguns anos para trás, eu olho e falo assim, é muito legal o que eu estou vivendo hoje. Essa rotina, essa dinâmica, o mais bacana, você vê de fato as pessoas gratas pelo que você faz na vida delas. Porque como a gente acompanha, a gente vai vendo evolução. E aí a pessoa entra, faz um projeto de consultoria, você arruma a casa ali, ajeita a vida dela, essa pessoa continua com você investindo. Se você pega uma pessoa endividada e tira ela desse sufoco que é dívida, você não tem ideia o tanto que a cabeça dessa pessoa melhora.
a vida dela melhora. Gente, falar de dinheiro é falar de vida. E quando a gente melhora a vida financeira das pessoas, a gente melhora a vida delas como um todo. É muita coisa boa pra gente viver, sabe? Por isso, se você ouvir isso tudo, mexeu com você, se ainda não ganha dinheiro, eu vou deixar um link aí embaixo na descrição, clica. Se você quer saber como que você faz, pô, Guto, eu faço aqui, mas eu bato cabeça e tal. A Tech Finance, você tem todo o processo, você tem tudo lá dentro para você seguir. Eu falo que eu queria que a Tech Finance tivesse surgido anos antes, porque eu ficava dando cabeçada sem saber o que fazer exatamente para entregar ao meu cliente. E hoje a gente consegue unir todas as pontas para entregar um serviço digno, de extrema qualidade para o nosso cliente final, fazendo a nossa agenda, sendo bem remunerado, tendo a nossa vida pessoal organizada da melhor forma para você. Se você quiser trabalhar de casa, você trabalha. Se você quiser ter um escritório, você trabalha. Pra você ter ideia, meu escritório é atravessando a rua da minha casa. Gente, vocês querem qualidade de vida melhor que isso? Eu não pego trânsito, eu não perco tempo em deslocamento e atendendo as pessoas de forma extremamente profissional, exatamente como um family office faz. Isso tudo utilizando as ferramentas da Tech Finance. A ponto que você pode começar a pensar até em escalar o seu negócio, trazer outros consultores, você pode crescer e virar, né, estrutura ainda maior para ajudar mais pessoas. Você deixa de ser um empregado do mercado financeiro de alguma instituição para ser empregador. E o mais legal, ajudando as pessoas de forma verdadeira, porque a verdade vende. Você não tem vínculo, você não vai ter vínculo com a instituição, você vai virar para o seu cliente e falar, eu vou fazer o que é melhor para você. Basicamente, é esse bate-papo que eu queria ter com vocês aqui nesse meu primeiro vídeo aqui no canal da Tech Finance. É um prazer poder ajudar, espero contribuir na jornada suas aí como consultor financeiro. Se você já é consultor financeiro, comenta aí como que é seu dia a dia, se você concorda com o que eu falei, se você tem algumas questões diferentes, se você não acha que é tão bom, tão lindo assim, por quê? Vamos bater um papo aqui nos comentários, coloca aí. E se você não é consultor financeiro, escreve também e me fala por que você ainda não deu esse passo. Se caso você quiser entender como seguir nessa trajetória, clica aí no link que eu vou deixar na descrição para você conhecer a Tech Finance por dentro. Se você já é consultor também e não usa a Tech Finance, não fica dando bobeira não. Eu dei muita cabeçada antes da Tech Finance existir. Quando existiu, minha vida decolou. Por quê? Porque é método. Eu sei exatamente o que fazer. E aí vocês vão ter uma demonstração totalmente gratuita, sem nenhum custo, para vocês entenderem como funciona esse processo todo, que hoje me faz ser tão realizado aqui no que eu faço. Muito bom estar com vocês. A gente se vê aí nos próximos vídeos aqui do canal. E quem ainda não acompanha, acompanha a gente lá no Instagram da Tech Finance. Vai ser um prazer bater um papo com vocês aí a partir de agora. Beijo no coração, fiquem com Deus, sucesso!